Será que o token AVAX vai ser o próximo queridinho do momento que vai dar uma explosão e deixar todo mundo arrependido de não ter comprado antes? Hoje eu quero ler um artigo aqui junto com você que foi publicado no blog do 99 Bitcoins Brasil, falando sobre a rede Avalanche. Eu já tinha até aberto o gráfico aqui para dar uma olhada. Aqui a gente está no gráfico diário, ou seja, cada retângulozinho desse aqui, verde ou vermelho, representa um dia no tempo desse gráfico. E como você pode ver, já faz muito tempo que ele vem aqui trabalhando nessa mesma região. Podemos dizer que é uma zona de acumulação, né? Ele está lateralizando aqui, tem bastante tempo já, ó. Entre os preços de 14 e 27 dólares. Já há mais de 190 dias andando de forma lateral. Isso aqui é perfeito para quem gosta de montar pool de liquidez, cara. Você tá maluco. Mas vamos lá ver o que o artigo tem a nos dizer. O ativo opera em alta de 2% na quarta-feira, dia 20, que foi ontem. Com isso, supera a capitalização geral do mercado, que subiu apenas 1% no mesmo período. Então ele deu uma altinha ali ontem e hoje já não podemos dizer o mesmo. Ele tá tendência de queda, mas aqui ontem, ó, ele fez essa alta aqui, ó, de 5%. E agora tá corrigindo, mas é normal, né? Para mim ele continua lateralizando, não muda nada. Aqui a gente não tem, nesse momento, nem tendência de alta, nem tendência de baixa. Tá realmente numa zona de acumulação, ó, andando de forma lateral. Mas se a gente diminuir aqui um pouco o zoom, vamos ver que ele já teve uma alta muito interessante ali, parece que o ATH dele foi 65 dólares, ele já fez um outro topo em 55, mas depois disso, nossa, não, já teve mais, cara, ó, logo que lançou, ele fez um ATH em 146, 147 dólares. Então, por isso que eu acho que as pessoas veem muito potencial no token da Avalanche, porque se ele já valeu 147 dólares um dia, existe uma probabilidade que ele volte a valer isso. Então hoje ele está 20. Se ele sair de 20 até os 140, a gente está falando de 500% de valorização, que pode ser muito interessante, mas vai saber quanto tempo ele vai levar para fazer isso, se fizer, né? Porque não tem como a gente bater o pego aqui, o martelo e falar, não, isso vai realmente acontecer. Agora, ele entregar uma alta ali no último topinho interessante que ele fez na casa dos 55, eu acho totalmente possível e provável de acontecer, caso a gente entre aí numa tendência forte de bull market, que todo mundo tá esperando, né, ansiosamente. Para mim, o bull market já tá acontecendo. Não de uma vez só, igual foram os últimos, mas eu acredito que ele tá indo ali mais na moralzinha. Então pode ser que ele venha buscar ali o topo dos 55, onde muitas pessoas que compraram aqui nessas regiões vão aproveitar para realizar. Então teve muita gente que comprou a 15 dólares ali, ó, quando ele pegou um suporte interessante. Provavelmente essas pessoas estão esperando para vender quando ele bater 55. Isso é bem lógico, né? Mas continuando aqui, o AVAX é uma criptomoeda nativa da Avalanche, que é uma blockchain Layer 2 e mostra sinais claros de recuperação. O ativo busca retomar espaço após quedas recentes, apoiado no crescimento de sua rede no setor da blockchain. Segundo o CoinGecko, o AVAX opera em alta de 2% no dia. Com isso, supera a capitalização geral do mercado, que subiu apenas 1% no mesmo período. Assim, investidores começam a voltar suas atenções para a altcoin. Entenda a seguir por que a rede tem se destacado e como isso pode gerar novas altas de preço. Isso aqui é importante, tá? Entender por que o AVAX está se destacando agora, por que a Avalanche pode vir a ser a queridinha dos olhos dos investidores. Então tá aqui um gráfico mostrando o valor de mercado do AVAX, né? Beleza. A gente tem nesse momento um market cap de 9 bilhões de dólares. E aqui vamos ver, ó, Avalanche conquista espaço com stablecoins e ativos do mundo real. Então a blockchain está atraindo desenvolvimentos relevantes em áreas estratégicas do mercado. Um exemplo foi a Toyota, que divulgou recentemente um white paper sobre sua rede de orquestração de mobilidade. Nesse sentido, o projeto utiliza a Avalanche
como base tecnológica para criar soluções de infraestrutura digital. Isso aqui é interessante, hein, rapaziada? Isso aqui é fundamento. Toyota não é qualquer empresinha não, hein? Outro movimento importante veio da Skybridge Capital, uma gestora que anunciou planos para tokenizar 300 milhões de dólares em ativos do mundo real, RWA, dentro da Avalanche. E isso reforça a presença da rede no setor. Isso aqui também é uma outra parada muito interessante. Um outro fundamento que pode fazer realmente com que essa rede venha a valorizar num futuro próximo ou longo, não sei. Nos Estados Unidos, o estado de Wyoming lançou a primeira stablecoin emitida oficialmente por um governo estadual. E para a emissão escolheu a Avalanche como rede de suporte. Olha que interessante, rapaziada. Já no Japão, uma stablecoin atrelada ao Yen recebeu uma aprovação regulatória e deve ser lançada em breve na Avalanche também. Então todos esses avanços mostram como a blockchain está ultrapassando o uso tradicional e conquistando um reconhecimento institucional. Bom, com esses dados aqui, com essas notícias, eu acredito que o AVAX tem um grande potencial e nesse momento talvez seja uma oportunidade de compra, né? Mas nunca, estou cego aqui, fechar meus olhos, vou apostar tudo na AVAX. Não, cara, não é assim que a banda toca. Você tem que ter uma base sólida antes de investir em outras altcoins. Talvez seja um momento legal para comprar, beleza, mas vamos supor, vou separar $100 para comprar de AVAX. Não compra de uma vez. Compra lá 25, espera um pouquinho para ver se o preço não cai mais. Assim você consegue melhorar o preço médio, vai que ela dá uma quedinha ali até os 16. Aí você compra num preço muito mais interessante, certo? E também não tem só essas moedas para a gente poder fazer uma especulação. A gente tem também as moedas de pré-venda, por exemplo, que eu acho muito interessante para tentar fazer uma grana. Aqui a gente tem a Maxi Doge, ó, eu já comprei $10 dessa aqui. Nossa, Marinho, só $10? Lógico, capital de risco, meu filho. É 5% do que você ganha, no máximo, que você pode arriscar nessas coisas. Isso aqui é moeda de pré-venda, nunca se sabe o futuro. Se vai dar bom ou se não vai. 5% é o máximo. Se você seguir essa simples estratégia do gerenciamento de 5%, você nunca vai se complicar aqui no mercado cripto. Nunca mesmo. Imagina só que você ganha aí R$2.000 por mês, seus 5% é R$100 e acabou. Você nunca pode ir além disso. R$100 é o máximo de risco que você pode correr por mês, ou comprando uma moeda de pré-venda, ou investindo num botzinho, ou num joguinho que promete que você vai ficar milionário da noite pro dia. A gente sabe que a maioria disso é golpe. Não estou falando mal dos jogos, eu participo de muitos jogos NFTs, mas eu gosto dos jogos NFTs de verdade, tá? Não qualquer coisinha aí que você não faz nada, tem que comprar um bonequinho que farma dinheiro de forma milagrosa. Isso não existe. Agora, jogo com fundamento, com mercado, com tudo, é bacana. Mas continuando aqui, com esses desenvolvimentos, a Avalanche consolidou sua posição entre as blockchains mais utilizadas da atualidade. A rede já ultrapassou 50 milhões de endereços únicos, evidenciando sua capacidade de atrair novos usuários. Isso aqui é importante também. Quantidade de pessoas que usam um ecossistema. E ele também se tornou referência nos projetos de RWA, com dados da Nansen apontando níveis crescentes de atividade. Segundo o agregador de dados on-chain, a Avalanche ocupa o segundo lugar em volume médio mensal por usuário, com $206 mil. Com isso, fica atrás somente do Ethereum, com 521 mil. Cara, muito interessante isso aqui, hein? E a Avalanche, se você não sabe, é uma L2 do Ethereum. Então, quando a gente fala de base sólida, com certeza, Bitcoin em primeiro lugar, aí em segundo lugar a gente vê ali Ethereum e Solana na construção dessa base para investir em cripto, tá? E a Avalanche é uma Layer 2, que seria uma segunda camada ali da blockchain da Ethereum. E esse cenário é ainda mais relevante ao se considerar a capitalização de mercado, que atualmente o AVAX vale cerca de 9 vezes menos que o Ethereum. Também seria difícil ele valer mais, né, cara? Porra, tem como. Ele é uma camada 2, imagina, a camada 2 superar a camada 1, não tem como. Essa discrepância sugere que o ativo pode estar subvalorizado, abrindo espaço para uma possível alta expressiva se sua rede seguir tendo relevância. Isso eu concordo também. Agora aqui os cenários técnicos para o AVAX.
que é a parte interessante, né? Análise gráfica, cabeça, piroca, ombro. Do ponto de vista técnico, o AVAX pode estar perto de uma reversão de tendência. Caso firme um suporte em 22,40, marcaria seu primeiro fundo ascendente desde julho. O que eu falei no começo aqui? Que ela tá lateralizando, né? Não tá nem mostrando alta, nem mostrando baixa, tá realmente andando de lado. E caso ocorra esse movimento, seria fundamental para evitar o cruzamento de baixa entre as EMAs de 9 e 21 dias. Assim, a altcoin pode iniciar um salto em direção aos 26 dólares, que representaria uma valorização de cerca de 10%. Porém, se novas quedas se confirmarem, o cruzamento de baixa das médias se consolidará. Nesse caso, o preço poderia cair até a região dos 20 dólares e 80 cents. E, em conclusão, a Avalanche mostra força tanto em fundamentos quanto em indicadores de adoção. Eu acho que a maior força está nos fundamentos, tá? Não necessariamente no gráfico. Eu não confio muito em gráfico, não. O gráfico só... Análise gráfica, cara, na minha opinião, só funciona porque as pessoas acreditam nela. Só por isso que funciona. Porém, qualquer peido do Donald Trump pode fazer sua análise gráfica ir pro saco. Isso é um fato. Então, eles estão querendo que ela se consolide aqui num fundo acima dos 20 dólares para poder mostrar uma certa tendência de alta, que aí poderemos dizer, sim, agora ela está começando uma tendência de alta. Então, seria mais ou menos aqui, ó, você traça uma linha, pegando as últimas baixas que o token teve, e se ele bater aqui e subir, podemos começar a considerar que ela está entrando numa tendência de alta. Mas a qualquer momento pode romper também, né, velho? O gráfico não respeita essas análises aqui que a gente faz. O gráfico respeita fundamento. Fundamento vale muito mais. E com stablecoins, projetos de grandes empresas e forte presença no setor de RWA, a rede amplia sua relevância no mercado. Eu acredito nisso também. Isso aqui para mim é muito mais relevante do que analisar o gráfico que está acontecendo. Para mim isso aqui é o que importa. Porém, do ponto de vista de ação de preço, a AVAX encara um ponto decisivo. De qualquer forma, segue como uma das criptomoedas a serem observada por traders e investidores. Muito bom esse artigo aqui, cara, muito bom mesmo. Trouxe até aqui falando dos indicadores, né, aqui de análise gráfica, que eu não uso muito. Para mim é mais topo fundo para saber o que já aconteceu e o que pode vir a acontecer no futuro, mas eu continuo acreditando que os fundamentos que trouxe aqui nesse artigo são muito mais válidos. Cara, grandes empresas usando a rede da Avalanche, isso é muito positivo para a moeda. Eu acredito que sim, no futuro ela pode ter uma valorização. Inclusive, eu vou incluir a AVAX dentro do meu portfólio cripto agora. Eu vou começar a comprar um pouquinho, né? Um pouquinho de AVAX, aí pega ali mais 10 doletinha e compra de uma moeda em pré-venda, como a Maxi Doge, por exemplo, que eu já comprei 10 dólares, gerenciamento de 5%. E a gente vê se no futuro vai dar bom ou não vai.